Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, mais um corte aí com informações do Flamengo. Tem notícias aí, repercussão na verdade, né, sobre a partida do Flamengo nos Estados Unidos. Tem também o empate no Campeonato Carioca, mas em especial tem informações do mercado da bola do Flamengo, né, Léo Ortiz e muito mais. Você vai ficar sabendo isso se você assistir até o final do vídeo. No final do vídeo a gente vai falar muito sobre aí o mercado da bola do Flamengo. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino. Deixamos aqui os créditos para os donos da bola RJ, né? A gente vai deixar o link desse vídeo completo na descrição. E é isso, sem enrolação, vamos acompanhar agora o vídeo. Flamengo em dose dupla no fim de semana e nenhuma vitória. O time principal enfrentou o Orlando City nos Estados Unidos. Mais de 3.000 quilômetros dali, em Natal, a equipe alternativa do Mengão jogou contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Na terra do Mickey, Tite colocou o reforço De La Cruz para começar jogando e foi o uruguaio que iniciou o lance, que originou o gol de Pedro. No caminho, o atacante contou com um bom cruzamento de outro uruguaio, o lateral direito Varela. Terceiro gol do camisa 9 em 3 jogos nesta temporada. A equipe de Tite mostrou que ainda precisa de entrosamento, principalmente no meio de campo, porque Pulgar ficou sobrecarregado na marcação. Mas também não vai ser assim para te criar. Você não vai ter um processo de entrosamento, coloca o jogador e as coisas vão fluir. É um processo de ensaio e erro, de dificuldade, do momento de movimentação, nesse quarteto de meio campo. E a busca de uma superioridade de qualidade numérica do meio campo. Nós fizemos, por exemplo, o gol que o Nico sofreu a falta forte. Você quer dizer, a construção dessa. Então, essa calma desse entrosamento desses atletas, porque a qualidade técnica eles têm para tal. No fim da primeira etapa, quando a defesa ficou exposta, o Orlando City empatou com o Angulo. Depois do intervalo e com várias mudanças feitas pelo treinador, bem estilo pré-temporada, o Flamengo não criou quase nada. Gabigol, mais uma vez, teve dificuldade para finalizar. No Cariocão, o Fla de Garotos fez um jogo sem emoção com a Lusa. O rubro-negro pouco assustou a equipe da Ilha do Governador. O destaque ficou pela presença dos mais experientes. O goleiro Matheus Cunha foi pouco exigido. Mateuzinho, que vive em impasse em relação ao futuro no clube, assim como o Thiago Maia, e o zagueiro Pablo também participaram do jogo. Com o empate em 0-0, o Flamengo parou na 8ª posição do estadual. Mas a passagem nos Estados Unidos está chegando ao fim. Amanhã à noite, o rubro-negro desembarca em Belém do Pará, onde na quarta enfrenta o Sampaio Corrêa. Tite deve escalar os seus principais jogadores. A partir de agora, a concentração é toda no Carioca. O time carioca traz na bagagem algumas novidades. O zagueiro Fabrício Bruno, de contrato renovado, e o lateral esquerdo uruguaio Vinha. Os dois assinaram até 2028. Estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que seja um ano muito bom para todos nós. E continuar já agora, começar o ano a trabalhar para fazer um ano bom. Eu vou mostrar agora para vocês o gol de Botafogo e Sampaio Corrêa, mas antes eu quero botar um tweet aqui na tela para Thiago comentar. Thiago que gosta desse negócio de rede social, tá engajadinho, com shortinho malhação. Tem aí, João, pra gente botar? Ó, today I cheer for Brazil. Tá torcendo pro malvadão. É isso que ele quis dizer, Thiago Carvalho. Tem uma parte da torcida do Botafogo que não pegou bem, não. Mas é Brasil, né? Foi isso que ele falou, né? Sem contar que ele é americano, né? Então, sei lá, porque o Orlando City é dos Estados Unidos. Acho que ele tá errado. Ô, velho malandro, que ele tá fazendo o negócio. Ele quer Mateuzinho na lateral, pô. Ele quer. Mas ele não é malandro, ele tá totalmente enrolado. Vou até pedir aqui. Vamos lá, John Textor. O Botafogo não é futebol manager, pô. Ele tá achando que ele tá jogando o joguinho dele. Ele comprou o Botafogo, ele faz o que ele quiser e não é bem assim. Primeiro tem milhões de torcedores que você deve satisfação. Depois que compra jogador, o jogador não vem, fecha a negociação, anuncia, o cara não aparece no Botafogo, tá tudo errado, amigão. Tá tudo errado. Depois da última temporada, do jeito que o ano terminou, você tinha que ter vindo muito mais forte, muito mais efetivo, trazendo contratações de fato, não fazendo isso que você tem feito. O Botafogo não é futebol manager.
Mauro, sobre o amistoso principalmente, né? Vou botar nenhum amistoso, os amistosos. Qual a sua avaliação aí dessa pré-temporada do Flamengo, principalmente com o que você viu contra o Philadelphia, principalmente ontem, né? Porque ontem, aparentemente, o Tite no primeiro tempo, ele botou o que hoje ele considera talvez a escalação principal, né? Se tivesse uma decisão amanhã, talvez fosse o time que ele escalasse. Não sei como é que vai ser nos próximos jogos, mas pelo menos essa sensação que eu tive. O que você achou aí desse amistoso? Assim, bem amistoso, né? Porque você dá para falar do primeiro tempo. Segundo tempo mudou todo mundo. Esses jogadores não vão se reunir mais. Aquela escalação do segundo tempo, aquelas formações, né, que vai mudando, não vai se reunir mais. Então, o primeiro tempo é meio jogo que dá para aproveitar alguma coisa. Nas duas partidas, né? Com tantas trocas. O adversário também totalmente modificado. Então, assim, acaba sendo uma fonte muito pequena de observação. Eu estou com o André. Eu acho que a questão é mais de alguns comportamentos que ainda existem que não podem mais existir. O Tite já foi apresentado ao modo banana no ano passado. A derrota para o Grêmio comprometeu a possibilidade real do Flamengo ser campeão brasileiro. Ele está esquecendo isso. O Flamengo poderia ter sido sim campeão brasileiro se tivesse feito o seu papel, como fez contra o campeão Palmeiras. Ali jogou, ganhou com autoridade. Agora, contra o Atlético, contra o Santos, com a expulsão infantil do Sr. Gerson, contra o Grêmio, os 10 minutos, tomando 3 gols, uma vergonha. Então o Tite já sabe que esses jogadores, quando reunidos, eles têm uma capacidade absurda de desconexão da realidade, do jogo, de desconcentração, que acontece em poucos instantes. Isso houve de novo, no lance do gol, e momentos ali antes e depois. Você percebe ali o momento que o Orlando recupera todas as bolas, reinicia um novo ataque, e o Flamengo muito frouxo, pouco competitivo. Então por que vai fazer esse amistoso? Vamos tratar da imagem internacional, a imagem banana do Flamengo. Enquanto está jogando o time titular, tem que jogar, gente. Os caras estavam jogando, tanto que o campeoníssimo lá quase arrebentou o De La Cruz, naquela entrada dele no primeiro tempo lá. Então, o comportamento não pode ser mais esse. É evidente que na coletiva o Tite vai falar outras coisas. Não espero que ele vá fazer um sincericídio na entrevista. Mas lá dentro ele tem que mexer os pauzinhos, apertar os ponteiros. Começou a crescer até uma discussão. Não, tem que ter um volante, cão de guarda, pitbull. Eu acho que você pode ter todo tipo de meio campo, agora todo mundo tem que participar o tempo todo. Não pode ter desconcentração. Não pode ser o Gerson disputar a bola dentro da área e aí ficar reclamando que levou um chute, alguma coisa, o juiz não marcou nada, ele fica caído dentro da área, ai, e a jogada segue, o Orlando finaliza e quase faz um gol. Houve isso. Mas eu não amistou sim, mas se acontecer num jogo valendo 3 pontos, se acontecer agora domingo contra o Vasco, como é que vai ser? Os jogadores têm que acordar para a vida, cara. E aí o técnico vai ter que fazer alguma coisa. O que se espera, pelo menos, é que o time tenha um comportamento mais concentrado, sério, competitivo, como foi contra o Audax, que, colocando de lado todas as deficiências do adversário, muito frágil. É inegável que contra o Audax o time foi intenso, o time fez um gol, fez outro, continuou marcando alto, pressionando, e foi elogiado por isso. Aquela história, há maneiras e maneiras de vencer o time mais fraco. Ele venceu com autoridade e com apetite. Aí não se vê isso em outros jogos. Então, acho que essa que é a grande questão. Se os jogos serviram, especialmente de sábado, para isso. Para observar que o time não está vacinado, não. O modo banana volta a qualquer momento e, assim, é em pedaços do jogo. Pode estar correndo tudo bem, de repente, acontece aquilo. Quem tiver dúvida, assista os 3 gols do Grêmio. Pega aí no YouTube os 3 gols do Grêmio contra o Flamengo em 10 minutos. Reveja nos detalhes, para ver a passividade dos caras. Se você for olhar, até no gol do River Plate na final de 19 com o Jorge Jesus, tem um pouco disso. Aquela indecisão do Arão com o Gerson, que gera o gol do Borré, é um negócio compatível com a final de Libertadores, gente. Não deixa que eu deixo. Porra! E era o Jesus. Final de Libertadores é melhor os dois, né, Mauro? Nem que fosse os dois. Se batesse, mas na final de Libertadores, a última coisa é deixar, né? Não, deixa que eu deixo. E sobrou a bola para o Colombiano, que fez o gol. Até que, sabe, isso é uma coisa estranha que acontece nesse time do Flamengo. Então, alguma coisa tem que ser feita. O Tite vai ter que ver como é que ele vai trabalhar isso. Né? E outra coisa que me cansa um pouco também aí é a quantidade de conclusões que as pessoas tiram sobre os jogadores por conta de um jogo ou por conta de um amistoso. Né? Nossa Senhora, impressionante. Como as pessoas ficam, esse aqui é um bagre, esse aqui não serve, é demais. André, pegando esse gancho aí do Mauro, né, sobre essa questão, principalmente essa questão em relação a esses apagões, né, que o Flamengo, essa comodidade que o Flamengo fica,
E é no momento que, tipo assim, é para ligar o alerta, né? Eu acho que o Tite tem todos os elementos agora para ligar o alerta, até porque ele vem falando nas coletivas sobre a briga, que ele quer pelo menos 2 jogadores de posição para brigar. Então, enfim, eu acho que nesse começo de temporada é onde os jogadores não podem ligar o tal modo banana que o Mauro tanto fala, né? Porque se tiver disputa de elenco, amigo, mais do que nunca o Flamengo tem que ter competitividade. E isso pode também fazer, e o Tite tem que alertar, acho que os próprios jogadores disso, né, André? Alertar, olha, você vai se acomodar aí, amigo, tem um cara do teu nível aqui, e ele vai pegar teu lugar, independente de você ter mais nome, ter mais história, né? Então, eu acho que até a formação do elenco do Flamengo pode ajudar o Tite em tentar evitar essa comodidade que existe às vezes em alguns jogos, né? Acomodação, perdão. No sábado foi claro isso, né? Foi parecido com o jogo com o Grêmio, de certa forma. Que fez o gol e meio que parou, né? E começa a marcar muito distante, com os olhos, sem pressionar, porque o adversário toma o gol e dá uma baqueada. E o Flamengo, em vez de martelar, tudo bem, teve uma chance até 1 minuto antes de tomar o gol, né? Com aquele chute do Pedro e tal, que ele chuta cruzado, se ele cruza ali, o Cebolinha fazia o gol. Mas o Flamengo relaxou muito na marcação. O time com o Tite tem acontecido isso em alguns jogos. O time faz o gol e recua. Léo Ortiz, tem alguma informação? Né, as notícias que estão circulando é que o Flamengo se aproximou dos valores que o Bragantino está pedindo. Eu vou até ler aqui, Mauro. O Léo Ortiz foi eleito o craque do jogo, da última partida do Bragantino, fez o gol da última partida do Bragantino pelo Campeonato Paulista, e ele falou o seguinte, sobre o futuro dele. Ele falou, ele primeiro revelou, eu não estava com cabeça e não seria correto com meus companheiros ter um cara que não estava 100% focado. Eu pedi para o Pedro Caixinha e junto com o clube que pudesse ficar de fora alguns dias, pelo menos para que eu pudesse ter um caminho. A decisão ainda não teve, mas foi um pouco difícil. Estou um pouco atrasado em relação à preparação física e ritmo de jogo dos outros jogadores. Espero que as coisas se definam logo, para que todo mundo possa seguir os seus caminhos, independente de eu ficar ou de eu sair, para que seja uma página virada, para que todo mundo possa seguir sua vida. Isso aí ele deu entrevista logo depois a partida do Bragantino no fim de semana, né, falando que está aguardando uma definição logo para seguir a vida, se ele vai ou fica no Flamengo. Parece que as negociações avançaram um pouco com o Léo Ortiz, né? O que você tem aí, Mauro? Olha, o que eu tenho é o contrário. O que eu tenho é que a coisa está meio parada. Hoje mesmo falei cedo com a pessoa do departamento de futebol e a resposta que me deu foi, olha, não tem novidades, ainda não avançou. Comenta-se que o Bragantino reduziu a pedida, mas ainda não há acordo. Pode ser que eles se reúnam daqui a pouco, amanhã ou depois, e cheguem num acordo. Mas hoje, às 12h17 de segunda-feira, a informação que eu tenho é que não estão próximos ainda não. Pode ter diminuído a distância, mas isso não tornou o acordo próximo. Foi a informação que me deram sábado e hoje me confirmaram isso. Que não está tão próximo, não. Continua difícil. Lá em Bragança a gente falou que ele está se despedindo e tudo, mas do Flamengo a informação que chega que ainda tem um impasse ainda aí. Situação também, né, que é bom agir logo, né, André? O próprio Ortiz, nessa entrevista, ele admite que está abaixo fisicamente, mesmo assim ele foi eleito o craque do jogo, fez um gol, mas é bom até para entrosamento. A gente vê que o Dela Cruz, que mostra valências que pode ser importantíssimo no Flamengo essa temporada, mas mostra ali que, por mais que já conheça o Arrascaeta, já conheça ali o Varela, mostra ainda que precisa ajustar muito ali, né, entrosamento, faz parte de um novo processo. Até para acelerar isso com o Ortiz também, seria importante o Flamengo tentar acelerar, né, vem ou não vem, ou parte para outros, né? Veja bem, a partir do momento em que a paciência fez com que o Bragantino voltasse a conversar com o Flamengo, agora tem que ter paciência até o fim, né? Eu não sou favorável a esse tipo de negociação, né? Mas às vezes é o que funciona, né? Dependendo do caso. No caso do Léo Ortiz está funcionando. É lógico que num cenário ideal, o Flamengo tinha que ter o mercado mundial todo muito bem mapeado, né? E definir jogadores com características, aquilo que o Mauro fala, não é só o Léo Ortiz, zagueiro que sabe sair jogando no mundo, né? Então, assim, você tinha que ter um mapeamento, mas o Flamengo não faz esse tipo de mapeamento, define
um ou dois alvos e sempre muito óbvio. É o Léo Ortiz porque o Tite pediu, é o português lá porque jogou com o Pablo Mari. Então, assim, o cenário ideal não era esse. Se tivesse esse mercado mapeado, podia ser mais ágil. Mas como não tem, aí tem que ter paciência. Foca no cara e vai até o final. Mas eu acho que nessa reta final aqui do Léo Ortiz, eu acho que agora já dá para ser uma coisa de proposta contra proposta, proposta contra proposta e fechar ou não, né? Mas aí entra a questão do Marcos Braz, de manter essas negociações longas para... E aí, Marcos Braz? Aí o Marcos Braz aparece, porque é aquilo que eu sempre digo. Se o Léo Ortiz é contratado, ninguém fala mais do Marcos Braz. Vai falar do Léo Ortiz, do Tite, como é que se encaixa, do Fabrício Bruno e tal. E ele pede protagonismo, ele não é mais falado. Então, ele estica isso até onde o máximo que dá. Só que tem que lembrar uma coisa. Daqui a pouco, a gente já está entrando em fevereiro. Daqui a pouco, cara, o Léo Ortiz vai chegar e já vai ter que jogar, né? E aí já na fogueira. Clássico, jogo decisivo de estadual e tal. E não esse período agora, em que ele poderia treinar, trabalhar com os novos companheiros, se entrosar, se ajustar. A coisa daqui a pouco entra no como é quando o cara vem na janela do meio do ano. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? As informações do Flamengo, Léo Ortiz, né? Muito mais. Vocês viram aí, né? Ele tá próximo de fechar com o Flamengo se aproximou dos valores. E a tendência é que nos próximos dias essa contratação aconteça, né? Levando em consideração o desejo do jogador, né? O Flamengo se aproximando dos valores, o Bragantino já relaxando um pouco as cordas, né? Para poder ceder ali ao Flamengo. Mas é isso. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o seu comentário também, que é muito importante pra gente. E é isso. Agradecemos a todos vocês e até o próximo vídeo. Tamo junto.